Vamos abrir em João 8,32. Estão a ouvir, não estão? Glória a Deus. Glória a Deus. Direitos em Cristo Jesus. Que direitos nós temos? Claro que temos direito à salvação, temos direito à vida eterna, mas eu quero aprofundar isso a nível mais material, a nível de saúde, a nível financeiro. Eu quero que nós entendamos a vontade de Deus para nós e compreendermos o que é que Deus quer na nossa vida. É muito estranho, ou seria muito estranho, que Deus agarrou e permitiu que Jesus viesse à Terra e depois de permitir nos deixaria órfãos, nos deixaria sozinhos, não nos ajudaria nas situações em que passamos. Seria um Deus muito estranho. Ele nos ama e nos quer ajudar em todas as situações que passamos. Mas nós temos que entender a sua vontade para a nossa vida. Só assim vamos viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós. Aí eu pedi-vos para abrir em João. Não, em João. Foi em João 8,32. E está aqui escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que uma verdade nos pode libertar? Eu vou-vos dar exemplos. Nós temos, por exemplo, em Portugal, dou-vos o exemplo de Portugal, mas acontece em toda a parte do mundo, há leis. E por essas leis são regidas. Por exemplo, quando alguém se sente defraudado ou enganado em alguma coisa, recorre aos tribunais para que corrijam aquilo que estava errado, porque ele acha e vê perante a lei que tem razão. Que razão nós temos em Cristo Jesus? Eu falei, para nós, na sexta-feira, falei sobre mudar a cassete, mudar o CD da nossa vida, da nossa mente, da nossa maneira de pensar, para começar a entender como é que Deus quer para nós, o que é que Deus quer em nós. Se não fizermos isso, vamos ser prejudicados. Vamos viver uma vida não plena na vontade de Deus, mas viver apenas uma vida onde poderíamos estar muito melhor, viver muito melhor e principalmente estar a viver uma aventura com Deus impressionante. Se isso não acontecer, se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, nesta vida vamos passar por situações onde vamos sofrer e não vai ser bom. Por isso eu vos falei de mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, porque quando mudamos a maneira de pensar, tudo em nós muda a nossa alegria, muda tudo em nós. A própria Bíblia diz que um coração alegre tem um banquete contínuo. Então, sabendo isto, qual é a vontade de Deus para nós? Qual é os direitos que nós temos? E eu quero que nós vamos abrir em Gálatas 3:13. Gálatas, Novo Testamento, grande parte dos versículos, não todos, não, há um que não é. É no Novo Testamento, Gálatas 3:13. Nós temos que entender o que é que Jesus veio fazer. É impressionante, porque ao analisarmos todo o plano de Deus, é impressionante o que é que Deus fez. Se começarmos na criação de toda a Terra, vemos que Deus criou o homem e a mulher, colocou no melhor lugar do planeta Terra, no paraíso da Terra, no jardim do Éden, e nesse jardim colocou o homem e a mulher e então colocou tudo do melhor que havia no planeta. Depois de fazer isso, lhes explicou que eles podiam fazer tudo, comer tudo, mas não poder comer de duas árvores. O diabo, astuto,
querendo derrotar a criação que Deus tinha feito, querendo destruir a criação que Deus tinha feito, tentou a mulher e o homem, conseguiu. E eles sucumbiram e fizeram o que Deus tinha dito para não fazer. E por causa disso a terra foi amaldiçoada. Mas Deus, no seu infinito amor, o que é que fez? Criou um plano, a partir daí, para que o homem pudesse andar com Deus e pudesse viver na terra. Através do sacrifício de animais, os pecados eram cobertos por mais um ano. Isto acontecia uma vez por ano. Assim sendo, o homem poderia viver com Deus, poderia buscar a Deus, e alguns deles fizeram isso. Mas Deus viu que a raça humana tinha um problema de poder andar com Deus. E então criou um plano, e esse plano foi Jesus. Qual era o plano? De Jesus vir a ser o nosso sacrifício supremo, morrer por nós na cruz, não tendo pecado, não merecendo morrer, não precisando e não necessitando de morrer, mas por causa de nós veio morrer para ser o pagamento pelo nosso erro. Assim sendo, Ele é a causa da nossa eterna salvação, é a causa da nossa salvação, a causa da nossa bênção na nossa vida. E eu quero-vos mostrar versículos para que nós coloquemos dentro de nós e percebamos a vontade de Deus em nós. Porque isto é assim, cada vez que há uma doença, você vai reparar que há sempre uma justificação para a doença. Isto aconteceu por causa disto, por causa daquilo, por causa daquele outro, tem a ver com isto, com aquilo, com aquilo. Há sempre uma justificação. Porquê que vem sempre uma justificação? Para solidificar aquilo que está a acontecer. Para você se resignar, para você desistir de lutar contra a doença. Para você dizer, pois isto aconteceu isto, pronto, e agora é assim. E eu lhe digo, não é assim. É aqui que eu vos quero que vocês leiam e entendam a vontade de Deus para as nossas vidas. Vejam o que é que está aqui escrito em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então o que está aqui escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele fez maldição na cruz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto quer dizer que só aqueles que eram crucificados eram considerados malditos perante a sociedade. Ladrões que já tinham roubado muito, assassinos, violadores, esses é que eram crucificados. A lei dizia que maldito era aquele que fosse pendurado. E Jesus se fez maldito por nós. Alguns podem pensar assim, mas está bem, mas eu não mereceria ir para a cruz. Todos nós podemos pensar isso. Mas será que algumas coisas que fizemos não seríamos dignos de morte? Jesus pagou o preço por nós para que não passássemos nós por isso. Mas que lei é esta? Que lei é que estamos a falar? A lei instituída por Deus para proteger o próprio homem.
mas que havia dificuldade do homem de cumprir. Por causa disso, Deus disse: eu virei a este povo e colocarei a minha lei dentro dos seus corações. Por isso é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque a lei vem de dentro de nós para fora. Então, para nós é fácil cumprir a lei, porque já está nos nossos corações. Não adulterarás, não matarás, não roubarás. Todos esses, os 10 mandamentos, são cumpridos em amando o nosso irmão. Algo que muitas vezes não é fácil, mas que Deus diz para nós fazermos, para nós perdoarmos uns aos outros e andarmos em perdão contínuo. Eu quero-vos ler o que é que a lei diz. E vamos abrir em Deuteronômio 28, no versículo 21. Se você for ler o Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, você vai ver as bênçãos por obediência. Deuteronômio Velho Testamento, Deuteronômio 28, 1. Não é 28, 1, é 21. Peço perdão. Eu disse que Deuteronômio 28, 1, a partir do 1 até ao versículo 15, nós vemos as bênçãos por obediência aos mandamentos de Deus. Mas a partir do versículo... Peço perdão, é até ao 14. A partir do versículo 15 até ao fim, vê-se as maldições por causa de não obedecer a palavra de Deus. Portanto, eu disse para abrir em Deuteronômio 28, 21. Eu estava a descrever o que é que todo o Deuteronômio dizia, e aqui está escrito: o Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísico, e com febre, e com quentura, e com ardor, e com secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Agora vamos aqui ao 27. Existe várias, é algum bastante extenso, mas eu quero vos levar só 28, 27 agora. E diz: o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, e com os almorródias, e com sarna, e com coceira, de que não te possas curar. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, e com pasmo de coração. Diz aqui: e aplacarás ao meio-dia como um cego aplaca na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposarás uma mulher, porém o outro dormirá com ela, edificarás uma casa, porém não morarás nela, plantarás uma vinha, porém não lograrás no seu futuro. O que eu vos quero transmitir aqui é que a maldição estava sobre as nossas vidas. Muitos dizem assim: não, mas eu não fiz nada para merecer-se. Aí é que você está errado. Não há um justo, nem um sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Você pode pensar, e eu posso lhe explicar em coisas muito simples. Você alguma vez mentiu? Você vai pensar e já. Isso faz de si um mentiroso. Não, mas isso só aconteceu uma vez, às vezes são mentiras sem maldade, sem ferir ninguém. Você está a mentir. Você não está a dizer a verdade. Você está a ofender o próprio Deus fazendo isso. Enquanto você não perceber isso, você não deixa isso. Você já enganou alguém? Você já defraudou alguém?
Eu estou-lhes a dar exemplos mais simples, coisas mais simples. Já não estou a dizer matar, roubar, já não estou a dizer nada disso. Eu estou-lhes a dar exemplos mais simples para você entender que há coisa. Você já ofendeu alguém? Você já maltratou alguém? Mas ofenderam-me a mim primeiro. Deus diz para amar a toda a gente, mesmo aqueles que nos ofendem, maltratam. Você entende? Eu quero que você entenda que quem mereceria a morte era cada um de nós, mas Jesus veio morrer por nós. Ele nos resgatou de toda esta maldição, da doença que estava destinada para nós, da maldição financeira que estava destinada para nós. Ele nos resgatou. Ele veio a ser a nossa salvação, não só de vida eterna, mas também a salvação nesta terra. Por isso é que ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo através da sua morte. Você tem que entender isto, compreender isto, e isto tem que entrar no seu coração para você entender que Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Nós fomos escolhidos. Às vezes há pessoas que não acreditam nesta teoria, ou pelo menos falam uma teoria da predestinação, que nós fomos escolhidos. Não, eu é que escolhi. Não, nós fomos escolhidos por Deus. Escolhidos por Deus. Acredite isto. Escolhidos por Deus. Para que fôssemos as primícias de toda a criatura, para que fôssemos o melhor de todas as criaturas. Não porque nós merecêssemos, mas porque Deus viu em nós alguma coisa diferente. Assim como viu em Noé algo diferente. Numa geração perversa, naquela altura, Deus escolheu Noé para construir uma arca, colocar lá a família dele, toda a família dele, e colocar os animais, e ele veio a ser os únicos que salvaram no planeta Terra perante um dilúvio que matou toda a gente. Ele foi escolhido. Assim também nós fomos escolhidos por Deus. Ele quer trazer mais gente. Para isso nós temos que falar a mais gente, pregar o Evangelho a toda a criatura. Para que Deus possa tocar nessas pessoas, e não quer dizer que todas venham à salvação, mas quer dizer que todas foram tocadas pelo próprio Deus para poderem ver. Porque é da vontade de Deus que todos se salvem, que todos se salvem. Mas infelizmente há pessoas que não vão aceitar. Então, nós sabendo isto e sabendo que Deus nos tirou desta maldição que estava destinada para nós, porque Ele fez maldição por nós, Ele se fez maldição por nós. Então pergunto eu, por que é que nós estamos a passar por estas circunstâncias? Por que é que a doença chega a tocar no nosso corpo? Por que é que a maldição financeira chega às nossas vidas? Maldição no nosso lar? Por quê? Aí vem o primeiro versículo que nós lemos. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu já dei exemplo aqui várias vezes de circunstâncias que aconteceram comigo, de direitos que eu tinha e que me estavam a tentar ser roubados. Como conhecia a lei, falei da lei e então as pessoas puderam constatar que eu sabia e então me fizeram aquilo que a lei de Portugal dizia. A lei de Deus está a nosso favor. Mas você tem que conhecer a verdade para poder ser liberto dela. E é aqui que eu vos quero levar a 1 de Pedro 2:22. 1 de Pedro, Novo Testamento, 1 de Pedro 2:22. Vamos ver o que é que Jesus fez por nós.
1 Pedro 2, 22. E aqui está escrito: o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. 1 de Pedro 2, 22. Há pessoas que ainda estão a abrir. Glória a Deus. E vou voltar a ler. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Estamos a falar de Jesus. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Eu quero passar uma ilustração. Deus nos queria resgatar. Deus nos queria abençoar. Mas para isso era preciso uma morte. Imagina uma conversa entre o diabo e Deus. E embora, por causa da desobediência do homem, nós caímos na maldição, caímos nas garras do diabo, Deus perguntava ao diabo: o que é que tu queres por eles? Quanto é que tu queres por eles? E o diabo dizia: a tua vida. E Deus Pai permitiu que Jesus morresse por nós, para que pudéssemos ser resgatados da maldição. Acontecendo isso, Ele veio a ser a causa da nossa salvação, mas veio a ser a causa da nossa cura. Vamos voltar a ler este último versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Pelas chicotadas que deram a Jesus, pelos pregos que pregaram nas suas mãos, pelo sangue que ele derramou na cruz, fomos sarados. Mas esta é a vontade de Deus. Se você buscar no Velho Testamento, você vai ver que o povo que saiu do Egito, todo o povo que saiu do Egito, todo o povo andou com Deus, estava completamente curado e não houve um só doente entre eles, porque andavam com Deus. Isto prova que a vontade de Deus é que as pessoas permaneçam curadas e vivam plenamente uma vida plena de cura. Outro exemplo, Jesus andou na terra fazendo o bem, curando pessoas. Se não fosse vontade de Deus curar pessoas, Jesus não viria à terra e faria curar tantas pessoas. Entende? Os discípulos de Jesus curavam pessoas. Jesus diz: ide todo lado, prega o evangelho a toda a criatura. Poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis. É da vontade de Deus haver cura. As pessoas serem curadas e permanecerem curadas.
é da vontade de Deus. Ainda ontem, eu, à medida que ia lendo, eu li uma passagem e comecei a imaginar tudo o que estava a acontecer e comecei-me a rir, porque realmente só a grande bênção de Deus. Vinha uma viúva e levavam o filho dessa viúva, o único filho que ela tinha, morto. Ela tinha-se ficado viúva e agora também ia enterrar o seu filho. E iam num cortejo funerário, não é? Ela a lamentar-se, a chorar, e Jesus passou por essa viúva e tocou-lhe o coração. Porque ele soube que ela era viúva, tinha perdido o marido e agora ia perder o seu único filho. Jesus dirige-se para o morto. Toda a gente para e fica a olhar para ele. E dirige-se para o morto e diz-lhe: moço, levanta-te e anda. E o rapaz que tinha morrido ressuscitou na mesma altura e se levantou. Imaginem em alguns funerais isso acontecer. Eu acho que grande parte das pessoas fugia. Talvez a fama de Jesus era conhecida na altura e ao isso acontecer, não fugiram, porque a Bíblia não relata que eles fugiram. Pelo contrário, se alegraram, porque agora o filho dessa viúva tinha ressuscitado. Se fosse da vontade de Deus, se fosse da vontade de Deus que a doença, a maldição, a morte continuasse, então porquê é que Jesus havia de ressuscitar? Porquê é que Jesus curou cegos, surdos, expulsou demónios? Porquê? Porque ele veio destruir as obras do diabo. Se entende? Isto tudo antes de Jesus ser crucificado. Com a crucificação de Jesus, deu a abertura para que nós todos pudéssemos ser curados pela sua morte. Mas não foi só em relação à cura que Jesus morreu. Foi mais coisa. Eu vos quero mostrar, e vamos abrir em 2 de Coríntios 8, 9. 2 de Coríntios 8, 9. As palavras que Jesus, que Paulo prega na carta que escreve aos Coríntios, relata-lhes de uma coisa que eles já sabem. Porque quando nós lermos o versículo, percebermos isso. Eu quero-vos ler 2 de Coríntios 8, 9, e está escrito: porque já sabeis, porque vocês já sabem, a graça, o favor que nós não merecíamos, do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então, Deus não só quer cura para o nosso corpo, mas também quer bens para a nossa vida. Quer que nós estejamos bem. Você entende isto? Muitas das vezes, a imagem que temos de Jesus e que nos é transmitida e pensada é de uma imagem de Jesus andando um grupo de homens na rua. Vamos perceber que naquela altura toda a gente andava assim.
Pelo contrário, Jesus andou em cima de um burro novo. Era o transporte da altura. As vestes de Jesus, quando ele foi crucificado, os soldados lançaram sortes, viram a quem é que podia calhar a vestimenta que Jesus tinha. Se ele fosse uma vestimenta má, que não prestasse, para que é que eles estavam a lançar sortes para ficar com ela? Não tinha lógica. Jesus, quando nasceu, poucos anos depois de nascer, vieram ter com eles reis, 3 reis magos. Esses 3 reis ofereceram ouro, incenso e mirra. Trouxeram riquezas. Jesus esteve, desde que nasceu, com riqueza. Nós muitas das vezes ficamos com a imagem, ele nasceu numa manjedoura, coitado, porque não tinha. Mentira! Você vai ler. Por isso é que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está errado. Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura porque não havia lugar nas estalagens, nos hotéis da altura, não havia lugar, era tempo de festa. Maria estava prestes a dar à luz e tinha que dar à luz em algum lugar, e então foram para um estábulo. É isso que a Bíblia diz. Não é o que o mundo pinta, não é o que nós pensamos, não. A Bíblia diz que eles não havia lugar em estalagens, não havia lugar em hotéis, não havia lugar em lado nenhum, e então ele foi para um estábulo para ela poder dar à luz. E quando ele nasceu, colocaram no sítio onde dava jeito, e foi na manjedoura. Os animais proporcionavam calor, tudo mais. Nós temos que começar a destruir a maneira de pensar errada que temos, que fomos adquiridos ao longo dos anos, porque achamos, não, então Jesus andava descalço. Não, ele não andava descalço, ele andava calçado. Mas andava a pé, toda a gente andava a pé. Você entende isso? Que toda a gente andava a pé. Você pode dizer, mas alguns andavam a cavalo. Pois, também, alguns também agora andam de Ferraris, andam de aviões, andam de... Pronto, tudo bem. E nem toda a maioria da gente anda assim. Então, Jesus, o pai de Jesus, o pai padrasto de Jesus, ele não era o pai mesmo, era o padrasto de Jesus. José era carpinteiro. Logo, Jesus aprendeu também a profissão de ser carpinteiro. Isso não, se você não sabe, informe-se na história, aqueles que eram agricultores, era a base de tudo, toda a gente era agricultor, depois havia os artífices, já tinham uma condição melhor. Artífices eram aqueles que trabalhavam o ferro, trabalhavam a madeira, esses já tinham uma condição melhor. Jesus vivia nessa condição melhor. Eu quero que você destrua dentro de si a mentalidade que Jesus era pobre, porque não é isso. Jesus nunca foi pobre. Na terra. E muito menos no céu. O que está aqui escrito é, eu vou-vos voltar a ler, por já sabeis a graça, por favor, que nós não merecemos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, fez pobre. Onde é que ele se fez pobre? Na terra? Não. Na cruz. Ele se fez pobre na cruz, porque ele levou a maldição na cruz. Ele levou a maldição. Entende? Na cruz ele levou a maldição. Porque pobreza é uma maldição também espiritual. Assim como a doença é uma maldição espiritual também. Então, sendo assim, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já percebemos que é da vontade de Deus que sejamos curados.
É da vontade de Deus que estamos bem financeiramente. Agora a pergunta põe-se: então e porquê que não estamos? Porquê que há irmãos cristãos que estão doentes? Porquê que há irmãos cristãos que estão a passar necessidades financeiras? Se Jesus já pagou por tudo isso, porquê que há pessoas assim? Essa pergunta eu também fiz. E a resposta é muito simples. A resposta é muito simples. O que é que nós estamos a fazer? Agora que nós percebemos os direitos que temos em Cristo Jesus, estamos a reivindicá-los para a nossa vida. Se você tivesse um problema em que você tivesse um terreno, esse terreno tivesse em seu nome, e alguém tentasse usurpar ou ficar com esse terreno, você iria, perante a lei, dizer que tinha provas que o terreno era seu e que queria que a pessoa que foi para esse terreno saísse de lá, porque você tem direitos. Você está-me a ouvir? Você iria recorrer à justiça para fazer exatamente isso. Para que houvesse justiça na sua vida. Até porque é que você não faz o mesmo em relação à saúde e não faz o mesmo em relação à finança? Porquê é que você não reivindica, não nos tribunais, não com pessoas, mas orando? Você reivindica aquilo que você tem direito. Porquê é que você não diz ao diabo, tira as tuas mãos das minhas finanças, tira as tuas mãos do meu corpo, da minha saúde. Eu estou curado porque Jesus pagou o preço por isso. Eu estou enriquecido porque Jesus se fez pobre por mim. Nós temos que reivindicar coisas. Vamos abrir em Efésios 1:20. Efésios 1:20. Jesus disse a Pedro: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então está tudo nas nossas mãos. Jesus, em tudo, foi o nosso exemplo. Você viu que Jesus, e já lemos várias vezes essa passagem, em que Jesus agarrou, foi batizado. Quando foi batizado, desceu sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. Mas logo a seguir, ele foi impulsionado pelo Espírito para ir para o deserto. E foi tentado pelo diabo. Para que é que Jesus precisava de ser tentado pelo diabo? Você não percebe porquê. Eu também não percebia porquê. Mas é muito simples. Para que Jesus perceber o que é que nós estávamos a passar. O que é que nós passávamos, que as tentações que o diabo nos fazia a nós, ele fez a Jesus. Passando isto, Jesus venceu o diabo. E os anjos vieram e serviam. Agora, vejam o que está aqui escrito. Efésios 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, todo o nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. E depois diz aqui, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Jesus teve que sujeitar todas as coisas aos seus pés. Você está a ouvir? Então, se Jesus teve que fazer, será que nós também não temos que fazer? Para nos mostrar tudo, para nós percebermos em que posição é que nós estamos,
Vejam a continuação do versículo. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Jesus é a cabeça da igreja a qual nós pertencemos. Você não vê uma cabeça a andar sozinha, vê um corpo completo de uma pessoa a andar. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. E se a cabeça está por cima das coisas, está acima de todo o principado, poder, potestade, domínio, não só é todo o nome se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, nós também estamos nesse lugar. Nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino de seu Filho, para o reino de seu amor, Jesus. Então, o versículo 22, sujeitou todas as coisas aos seus pés. Aos seus pés. Sujeitar qualquer coisa aos pés fica debaixo da sola dos pés. Nós pertencemos ao corpo de Jesus, está tudo debaixo dos nossos pés. Mas ele teve que sujeitar, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Jesus na terra, ele teve que sujeitar. Se você ler a Bíblia, ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que na descrição de Jesus, várias vezes ele expulsou demónios. Várias vezes ele mandou calar demónios. Várias vezes curou pessoas. Mas eu quero que você entenda, ele teve que fazer alguma coisa. Ele teve que fazer alguma coisa para que a bênção pudesse operar. Para que as coisas pudessem operar. E você entende que ele sujeitou todas as coisas e colocou aos pés do corpo de Cristo. Que nós somos a igreja do corpo de Cristo. Então, se é assim, todas as coisas nos são sujeitas se nós as sujeitarmos. Se nós agarramos, dermos ordens para que as coisas parem, para que a doença pare na nossa vida. Nós demos ordens para que a bênção financeira venha para nós, para que cesse a maldição financeira na nossa vida, no nome de Jesus. Nós temos que sujeitar as coisas. Se não sujeitarmos, nada vai acontecer. Mesmo apesar de Jesus ter feito, apesar de ele ter feito tudo, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é sujeitar o diabo ao lugar que ele deve estar, que é debaixo dos nossos pés. Ele vai tentar não ficar nesse lugar. Ele vai tentar dizer que isso não é assim. Mas eu vos provei, através da Bíblia, que é assim. Agora, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou você deixa esta mensagem tocar no seu coração. E é uma mensagem que é para ser ouvida muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Para que deixe ao seu coração. Para que você veja que Deus nos permitiu, nos escolheu neste mundo para sermos em todas as coisas mais que vencedores. Para vencermos nesta terra. Para que podemos pregar aos outros este Jesus que nos ama e que ama a toda a gente. Para que eles possam mudar de derrotados para vencedores. Mas para isso temos que sujeitar esta terra. Sujeitar o diabo para debaixo dos nossos pés, que não toque nas coisas, que não toque nas bênçãos que Deus já preparou para nós. Porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas também é nesses lugares celestiais que há a afronta. É impressionante. Glória a Deus. Efésios 1. Nós estávamos a ver Efésios 1:20, não é? Não, antes, já estávamos a ver Efésios 1:22. Mas agora vamos ao princípio de Efésios. Efésios 1:3.
Efésios 1, 3. E diz aqui: bendito o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já nos abençoou. Aonde? Nos lugares celestiais. Mas os lugares celestiais... Então, mas nos lugares celestiais não são em nós. Nós somos os lugares celestiais. Nós estamos sentados hierarquicamente à direita de Deus Pai, ao lado de Jesus. Cada um de nós. Todos nós erramos. Todos nós. Não há um sequer. Não há um sequer que não erre. Mas à medida que você reconhece o seu erro e pede perdão a Deus, Deus nos perdoa por causa do que Jesus fez por nós. Não só nos perdoa e faz uma coisa que eu acho impressionante. Apaga. Apaga a nossa transgressão, apaga da sua memória tudo o que fizemos. Agora você dizer, está bem, mas aqui diz nos lugares celestiais. Pois agora eu quero-vos mostrar outra coisa. Efésios 6, digo-vos já qual é o versículo. 11. Efésios 6, 11. Agora vejam o que é que está aqui escrito. Efésios 6, 11. Nós vimos Efésios 1, 3. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém? E agora vejam o que é que está aqui escrito. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora vejam, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. O que é contra a carne e contra o sangue? Contra pessoas. Não temos que lutar contra pessoas. Eu volto a dizer, não temos que lutar contra pessoas. As pessoas é que são feitas de carne e de sangue. Mas temos que lutar no espírito. Diz aqui, mas sim contra os principados. Eu vou voltar a ler desde o princípio para percebermos todo o contexto. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você entendeu? As bênçãos estão nos lugares celestiais. E o diabo está a tentar impedir que essas bênçãos cheguem até nós, porque eles também estão nos lugares celestiais. Então a nossa luta é contra o espírito, é no espírito, para obrigar estes principados, estas potestades, estes príncipes das trevas deste século, estas hostes espirituais da maldade, que tira as mãos das nossas bênçãos, que tira a mão do nosso corpo, que tira as mãos das nossas finanças. Que sejamos abençoados no nome de Jesus. Temos que obrigar, porque a nós nos foi dado a autoridade para podermos fazer isso. Nós já fomos abençoados nos lugares celestiais, mas o diabo está nesses lugares celestiais a tentar nos roubar as bênçãos. E nós temos que lutar contra ele para que a bênção chegue até nós, para que a cura chegue até nós, para que a bênção financeira chegue até nós, para que todas as bênçãos para o nosso lar que nós precisamos cheguem até nós. Não tem a ver com pessoas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é no espírito. Então, mas como é que... Depois diz... Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. E depois está a descrição de toda a armadura de Deus, porque ouça, sabe qual é a primeira coisa? Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe os lombos? Os lombos é aqui a parte das costas. Principalmente quem anda de mota, anda com blusões que são apertados e que nestes sítios é reforçado. Porquê?
porque a posição de condução faz com que as costas precisem de ter apoio melhor. E nós temos o apoio aqui, nas costas, com a verdade. Não é com a mentira, é com a verdade. Aquilo que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, continuar a pregar a todas as pessoas, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós aceitamos cura pela fé, pela palavra de Deus e pelo aquilo que tudo que lemos. Aceitamos a bênção financeira pela fé. Aceitamos Jesus pela fé, que Ele morreu por nós na cruz. É algo que foi feito, mas é pela fé em Deus que nós fazemos tudo isto. E é com este mesmo escudo que o diabo nos tenta atacar e dizer, não, isso não é possível, isso não vai dar, não vai resolver. E nós com o escudo da nossa fé nos defendemos. Você entende? Mas a primeira coisa a mudar é a nossa mente. Então, visto isto, o que é que nós temos que fazer? Eu quero que vamos abrir mais num versículo. Em Lucas 10, 19. À medida que vamos abrindo, em Lucas 10, 19, eu vou-vos dizer o que é que aconteceu aqui. Jesus disse a vários discípulos, pronto, vocês vão e vão pregar o Evangelho, vão pregar as boas novas de salvação e vão orar para as pessoas, expulsar demónios, curar pessoas. Dizendo a elas que é chegado a elas o reino de Deus. Os mesmos fizeram, mas depois voltaram para Jesus. E quando voltaram para Jesus, estavam todos contentes. E diziam, Jesus, pelo teu nome, utilizando o teu nome, utilizando o nome de Jesus, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E Jesus disse no versículo 18, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio a cair do céu. E depois diz no versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Toda a força do nosso inimigo e nada nos fará dano algum. Quem é o nosso inimigo? É as pessoas? Não. É o diabo. É os demónios caídos. Os anjos caídos, os demónios. Às vezes cada vez que falamos em demónios, ficamos com a ideia sempre daquelas caras muito esquisitas com chifres, com caudas pontiagudas, com coisas. Ouça, eu nunca vi nada assim. Tudo o que eu vi era coisas negras. Porque não há luz neles. Só há escuridão. E eles tentam influenciar pessoas com maneiras de pensar erradas. Tentam influenciar pessoas. Você que sabe o que é suicídio? É uma influência de um espírito para que a pessoa se mate. A pessoa chega a uma altura, os pensamentos que vêm à sua cabeça é só de derrota. Não há hipótese. Ele não vê outra solução senão a morte. Eu sei, porque eu sei o que é que eu passei, mas eu também sei, porque eu já orei por pessoas que estavam à beira da morte. Assim. E graças a Deus, Deus as libertou. E no meio de tudo aquilo que viam, que não tinha hipótese, que a única solução era a morte, de repente se abriu luz. E elas puderam ver que havia outra solução. Os demónios tentam influenciar a nossa vida para nos derrotar. Para dizer que não há hipótese. Tentam dizer, não, isto é assim.
É assim e tu tens de te resignar. É assim que vai ficar a tua vida agora e sempre. Não. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer cura, quer libertação, quer bênção nas nossas vidas. Mas você tem que entender isto, receber isto no seu coração e acreditar. Porque Deus faz o milagre. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez na época de Jesus milagres, mas ainda hoje faz milagres em nome de Jesus. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer é pedir ajuda a Deus para mudar a nossa maneira de pensar. Pedir a Deus que esta mensagem entre em nós, no nosso coração, de uma forma que produza frutos. Esta é uma mensagem que você tem que ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. Eu vou dizer para aqui, mas graças a Deus isto vai ficar gravado, você pode ouvir quantas vezes quiser, mas para quem quiser eu posso gravar CDs, eu posso gravar ou fazer para ficar em download só de áudio, para que a pessoa ouça depois, porque você tem que ouvir isto e deixar os conceitos errados que você foi adquirindo neste mundo caírem por terra, saírem da sua vida e vir os conceitos de Deus para o poder abençoar. A nós nos foi dada autoridade sobre todas as obras do diabo e sobre o próprio diabo. E quando nós expulsamos e ordenamos que ele saia do nosso corpo, que ele saia das nossas finanças, ele tem que obedecer, mas ele vai resistir. Por isso é que a Bíblia diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugirá. Você entende? O diabo tem medo de nós por aquilo que nós transportamos dentro de nós. O Espírito Santo de Deus Altíssimo. Ele sabe. Ele não pode destruir. Ele não pode tocar. O que é que vamos fazer? Vamos fazer o que Deus diz. Vamos vencer. Nuno. Vamos ordenar que a doença saia do nosso corpo no nome de Jesus, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Vamos ordenar que o roubo saia da nossa vida, saia da nossa área financeira, no nome de Jesus. E venham bênçãos que Deus preparou para nós. No nosso lar, vamos dar ordens para que haja harmonia, para que haja paz e não confusão, no nome de Jesus. Para que toda a contenda, todo o litígio saia no nome de Jesus. E onde nós estivermos, seja no trabalho, seja em qualquer lado, não há litígio no nome de Jesus. Há a paz de Deus. Só a paz de Deus. Mas cabe a nós ordenar que isso aconteça. Cabe a nós fazer parar toda a confusão. Nós temos que dar ordens para que tudo mude a nosso favor. Em nome de Jesus. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Entendeu? Deus já nos deu tudo. Está na nossa mão a bênção. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A decisão é nossa. Está
nas nossas mãos. Digam assim comigo: Pai, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu acho. Eu sou aquilo que tu dizes. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Na saúde sou mais que vencedor. Nas finanças sou mais que vencedor. Em todas as coisas sou mais que vencedor no nome de Jesus, por aquele que me amou, que foi Jesus. A nós nos é dado vencer. Mas para isso temos que lutar. Temos que lutar orando, no Espírito, nas circunstâncias, naquilo que nos tentam impingir e derrotar. Para que a vitória venha até nós, nós temos que reivindicar os direitos que temos em Cristo. Amém. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, em nome de Jesus. Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. E está sempre na nossa mão poder fazer aquilo que Deus quer. 2 Coríntios 9:10. Vou-vos ler. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais em toda a beneficência, do qual faz que por nós se dê graças a Deus. Então é Deus que nos dá a semente para nós podermos semear. É Deus que nos alimenta e nos sustenta. Mas é Ele também, daquilo que nós vamos semear, que vai multiplicar a nossa sementeira. Vai nos abençoar ainda mais por aquilo que nós estamos a semear. É isso que vamos fazer agora. Vamos semear em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Mas fiz-me virar as mãos para os ofertas, vamos dizer obrigado, Pai. Podemos chegar no teu reino e confiar em Ti. Sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores e nesta área já estamos a vencer para a tua glória e honra. No nome de Jesus. Amém, amém. Vamos agora dizer assim: Pai, que esta mensagem entre no meu coração, me abençoe, me capacite, me abra os meus olhos para que veja a verdade. Eu peço no nome de Jesus. Tudo o resto eu sei que vai acontecer, porque os meus olhos já foram abertos para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Muitas bênçãos, muitas bênçãos.
Muitas bênçãos. Boa semana.